Introdução. Hoje, vamos mergulhar na vida de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja e o primeiro mártir do cristianismo. Estevão não foi apenas um servo que ajudava com as necessidades dos irmãos. Ele era um homem cheio de fé, sabedoria e do Espírito Santo. Seu exemplo mostra como a igreja verdadeira está disposta a arriscar tudo, inclusive a própria vida, pela verdade do Evangelho. Sua história é um marco que evidencia como a perseguição, longe de calar a igreja, a impulsiona para além dos seus limites geográficos e espirituais, cumprindo o mandato de Jesus. Ser testemunha até os confins da terra. Atos 1:8. Estevão nos ensina que uma fé genuína é uma fé que não se esconde. Uma fé que é contestada. Estevão viveu numa realidade onde o evangelho confrontava estruturas religiosas tradicionais e cheias de orgulho. Ele realizou grandes sinais entre o povo, o que despertou inveja nos judeus helenistas. Eles se levantaram contra ele, exatamente como fizeram contra Jesus. O mesmo verbo grego usado para levantar-se em oposição é usado também na acusação contra Cristo, mostrando que o padrão de perseguição se repetia. A Igreja de Cristo, desde seu início, é uma comunidade em constante oposição ao sistema mundano. Estevão nos ensina que defender a fé é um dever de todos, mesmo diante de disputas ideológicas e falsas narrativas. A fé cristã, quando genuína, será atacada, mas deve continuar firme, amorosa e fundamentada na verdade. A defesa da fé com coragem. Estevão não ficou calado diante da oposição. Diante do Sinédrio, ele fez uma das mais poderosas defesas da fé registradas na Bíblia. Ele apresentou a história de Israel como prova de que Jesus era o Messias prometido. Em sua fala, ele não buscou agradar os ouvintes, mas expor a verdade com firmeza e paixão. Sua acusação final, chamando os líderes de homens de dura cerviz, expôs a resistência deles ao Espírito Santo. A igreja de hoje precisa aprender com Estevão. Nossa missão é defender a fé com amor, mas também com firmeza, apontando para Cristo como o centro de toda a história. Nossa mensagem deve ser clara, mesmo quando o mundo se recusa a ouvir. O martírio e a vitória espiritual. Mesmo diante da morte, Estevão manteve seus olhos fixos no céu. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus, uma imagem de aprovação e honra. Seu apedrejamento não foi o fim, mas um poderoso testemunho. Suas palavras finais foram de perdão. Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele morreu como viveu, cheio do Espírito e parecendo-se com Jesus. A verdadeira igreja é aquela que se dispõe a sofrer, perdoar e manter os olhos no Cristo glorificado. Estevão nos lembra que a vitória do cristão não está em evitar a dor, mas em permanecer fiel até o fim, olhando para aquele que venceu a morte. Conclusão e aplicação prática. A vida de Estevão nos desafia. Ele era um homem comum, mas com uma fé extraordinária. Ele nos ensina que a igreja não existe para se esconder, mas para se expor, mesmo que isso custe caro. Defender a fé, amar os inimigos, manter a visão espiritual e pregar com ousadia. Esses são sinais de uma igreja viva. Que possamos aprender com Estevão a arriscar por Cristo. Em um mundo que cada vez mais resiste à verdade, a igreja precisa se posicionar com coragem, graça e firmeza. Afinal, o sangue dos mártires sempre foi semente para o crescimento da igreja.